Olá! Estamos aqui para resolver algumas questões que estão contidas no nosso simulado de revisão de português da Banca IBAN. Se você quer fazer esse simulado com 15 questões, é só entrar em contato lá no nosso Instagram, Bela Escrita, que você vai adquirir por uma promoção maravilhosa. Vai ser excelente para você treinar questões dessa banca, beleza? Vamos lá então! Vamos lá, questão de número 4, questão tranquila, né? Uma questão bem tranquila e que dá para resolver rapidinho. Na oração, a reivindicação dos direitos das mulheres ultrapassa qualquer posicionamento político e econômico. A conjugação do verbo ultrapassar concorda com... Então, a gente vai olhar para o verbo, né? A própria questão já sinalizou o verbo ultrapassar. A gente vai olhar para o verbo para descobrir ali, né, com quem está concordando. E a gente já sabe a regra principal de concordância é o verbo concordar o quê? Com o núcleo do sujeito, né? E a gente ainda tem aí os casos de concordância especial, né? Que a gente pode concordar também com um termo que esteja ali de adjunto, né? Com o sujeito, enfim, com o núcleo do sujeito, mas, regra geral, o verbo ele concorda com o núcleo do sujeito. Essa é a regra geral, beleza? E essa questão aqui vai tratar justamente disso. Veja, o quem, né? Quem ou o que ultrapassa qualquer posicionamento político. Para descobrir o sujeito, a gente faz a perguntinha para o verbo. Quem ou o que ultrapassa qualquer posicionamento político e econômico? A resposta é... Qual é a resposta? A resposta é a reivindicação dos direitos das mulheres. Então, tudo isso aqui é o meu sujeito. Só que qual é a parte mais importante do meu sujeito? É o núcleo do sujeito, é o substantivo, né? Reivindicação. Veja que aqui, ó, reivindicação é a palavra principal, mais importante do meu sujeito. Então, aqui temos o núcleo do sujeito. Temos o núcleo do meu sujeito. Deixa eu anotar aqui para você. Então, vamos lá. Então, nessa questão aqui, temos o núcleo do sujeito no singular, que é a palavra reivindicação, e por isso o verbo também está no singular. A reivindicação ultrapassa. Então, letra B é o nosso gabarito. O verbo ultrapassar concorda com o núcleo do sujeito, que é reivindicação. Beleza? Vamos lá, a questão de número 5 da Banca IBAN. Esse conselho, que deve se reunir pelo menos uma vez por mês, acompanha as verbas que chegam pelo SUS. O trecho sublinhado está entre vírgulas por expressar a ideia de... E aí a gente vê que essa questão número 5 vai trabalhar aí o uso da pontuação, né? O motivo desse trecho estar entre vírgulas, né? E a classificação desse termo também, beleza? Então vamos lá. Veja que quando a gente tem um quezinho, né? Esse quezinho, ele sempre tem um nome, né? Sempre tem uma classificação. Então você percebe que quando essa expressão toda, né, que está entre vírgulas, ela está justamente separada, isolada por essa pontuação, quer dizer que essa expressão é uma expressão acessória, né? Veja que se eu riscar toda essa expressão, ó, eu consigo passar a informação. Esse conselho acompanha as verbas que chegam pelo SUS. Se eu consigo eliminar todo esse trecho é um trecho acessório, tá? É um texto que veio para enriquecer, para agregar, né, para acrescentar uma informação, para acrescentar uma ideia, mas é um termo que não é essencial da oração. Ele é um termo acessório, tá? E a gente já estudou que o aposto é um termo acessório, né? O aposto explicativo, ele vem ali trazer uma informação a mais, né? E aqui a gente vê, ó, que esse que ele é um pronome relativo. Ele retoma imediatamente o termo anterior. Esse conselho, o qual deve se reunir pelo menos uma vez por mês, veja que eu dou uma informação sobre o conselho. Eu trago uma explicação, eu agrego uma informação, eu acrescento uma ideia sobre o termo conselho. Esse pronome relativo, por que esse que aqui é um pronome relativo? Porque eu posso substituir por o qual, a qual, os quais, as quais, né? O qual e variações. Quando eu consigo substituir esse que por o qual e variações, eu chamo esse que de pronome relativo. Por isso que é o PR, pronome relativo.
relativo, beleza? Então, esse quezinho é um pronome relativo, então essa expressão aqui, todo esse trecho aqui vai ser um aposto, né? Que vai introduzir aí uma explicação, é um aposto explicativo. Por isso que traz aí uma ideia de explicação e, portanto, o nosso gabarito é a letra A, beleza? Agora vamos à questão de número 8 da banca IBAN. Condutor de veículo pesado obedeceu a ordem de parada do agente de trânsito. Veja que aqui eu tenho obedeceu a ordem. Eu tenho dois azinhos. O a da regência, quem obedece a alguém ou a alguma coisa. E eu tenho também o azinho que acompanha a palavra no feminino ordem, a ordem. E aí, quando eu tenho a preposição com a artigo, eu junto os dois as e vira um a com a ocorrência de crase, beleza? Eu tenho o a preposição e eu tenho o a artigo acompanhando a palavra no feminino ordem, a ordem. Eu tenho a junção das duas coisas, preposição mais artigo. Então, quando eu tenho a junção, ocorre o fenômeno crase, que é esse a aqui com o acento grave, beleza? Portanto, considerando as regras de regência verbal, por que regência verbal? Porque aqui a regência é o que rege aqui, ó, a preposição é o que rege o verbo desobedecer, né? Quem desobedece, desobedece a alguém ou desobedece a algo, né? Ela pede aqui, a regência pede a preposição a. Por isso que a gente fala de regência verbal, beleza? Então, considerando as regras de regência verbal, assinale a alternativa que preenche corretamente a lacuna acima. Ficou fácil, é o A com acento grave aqui, ocorre o fenômeno crase, beleza? Então é isso, trouxe aí para vocês 3 questõezinhas que fazem parte do nosso simulado da banca IBAN. Nós temos esse simulado 1 e também já temos o simulado 2. Cada simulado contém aí 15 questões da banca IBAN, beleza? Se você quer aí treinar questões dessa banca para conhecer o perfil da banca, é só entrar em contato lá no nosso Instagram, Bela Escrita, que você vai adquirir uma super promoção. É só falar que é aluno do YouTube, beleza? Até a próxima. Tchau, tchau!